O que acontece, jovens curiosos, se ficamos sempre perdendo tempo com coisas inúteis ou assistindo inúmeros vídeos, caindo nessas recomendações estranhas do YouTube? Que tal dedicar alguns minutos para aprender de verdade com Curiosity? 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em 10 minutos, mas que não são fatos quaisquer. E sim que esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso e por muito mais, essas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. Se falamos da Antártida, falamos de gelo. E nesse clima tão extremo ocorre um fenômeno muito particular, conhecido como dedo de gelo ou carambano. Essa formação, similar a uma estalatite de gelo, afunda até o fundo do mar e se estende, congelando as criaturas próximas. Acidentes nucleares como Chernobyl e Fukushima causaram graves danos ambientais, pois a radiação persiste por muitos anos. Mas você sabia que os girassóis absorvem radiação? Esse tipo de planta é ideal para um processo natural de limpeza chamado fitorremediação, e por isso milhões deles são plantados depois de um desastre desse tipo. Obrigado pelo trabalho, girassóis. Você já viu a foto de um atleta mordendo a medalha que ganhou? Bem, esse costume vem do século XIX, quando os mineiros tentavam diferenciar o ouro de outro mineral parecido, chamado pirita. Então, ao morder a medalha, o atleta faz o gesto simbólico de obter uma grande riqueza e comprova a autenticidade do ouro que acabou de receber. Quando saímos de férias, podemos encontrar todo tipo de souvenir para trazer de lembrança. Você sabia que em países como Alemanha, Itália e França são vendidas notas de 0 euro? Essas notas não valem como moeda, mas por terem designs variados, viram itens de colecionador com valor comercial. Sabemos que nos Jogos Olímpicos são entregues medalhas aos atletas. Na edição de Tóquio 2020 houve algo especial nesses prêmios? Isso porque o estojo de cada medalha foi feito à mão por artesãos de um pequeno vilarejo. A equipe de artistas da prefeitura de Hokkaido criou cerca de 5.000 estojos especialmente para a competição. Ao redor do mundo, podemos encontrar artistas que criam obras muito originais. Por exemplo, ao observarmos o pintor australiano Robin Elley, vemos um artista que domina o hiperrealismo com um toque próprio. Este homem é especialista em pintar ilusões de ótica e faz com que suas obras pareçam embrulhadas em plástico realista. Robin. Sabemos que uma planta comum não sobreviveria muito tempo no deserto, mas existe uma espécie de arbusto que não só pode crescer nesse ambiente tão seco, como também é praticamente imortal. Essa planta se chama welwitschia e pode viver até 1.500 anos nas condições extremas dos desertos da África. A Índia conta com uma grande variedade de gêneros musicais e nesse país podemos encontrar instrumentos um tanto chamativos, como por exemplo o tausa ou o mashurbina, que tem um design de um pavão. Criado no século XIX, esse instrumento de corda é um parente distante do sitar. Um vegetal de aparência curiosa é a couve-flor, que lembra uma grande flor branca. Mas você sabia que ela também pode ser roxa? Uma de suas espécies possui antioxidantes como a antocianina, semelhantes aos do vinho, que dão essa cor particular. Algumas pessoas gostam de ter o cabelo comprido e deixam ele crescer bastante. Mas a ucraniana Aliona Kravchenko levou isso para outro nível, já que aos 5 anos parou de cortar o cabelo. Por isso, aos 34 anos de idade, o cabelo dela tem quase 2 metros de comprimento. O camaleão é muito famoso por sua capacidade de mudar de cor e passar despercebido. Mas será que existe uma espécie dessas criaturas incríveis que se aperfeiçoou na arte da camuflagem? Estamos falando do camaleão pigmeu de Chapman, o mais raro do mundo. Além de se camuflar, ele se parece com uma folha seca. Que interessante, dona natureza. Algumas das criaturas mais antigas do nosso planeta vivem no fundo do oceano e raramente são vistas perto da superfície. Este é o caso do tubarão-fantasma, espécie que vive no fundo do mar há pelo menos 300 milhões de anos. E por mais incrível que pareça, só em 2018 foi possível filmar esse animal pela primeira vez em sua vida. Se falamos de desertos, falamos de cactos. Essa planta está muito bem adaptada para viver em lugares secos e pode chegar a ter um tamanho impressionante. Por exemplo, a espécie conhecida como saguaro é famosa por ser a maior do mundo, já que esses cactos podem facilmente alcançar 12 metros de altura. Alguns exemplares chegaram a ultrapassar 20 metros de altura. As renas podem ser animais muito interessantes. E você sabia que, por exemplo,
Elas têm a curiosidade de mudar a cor dos olhos à medida que se aproximam de zonas quentes ou temperadas? Os olhos desses animais mudam do dourado no verão para azul no inverno, adaptando-se a variações extremas de luz. Os fungos habitam os planetas há milhões de anos, e algumas espécies sobrevivem de formas impressionantes. Por exemplo, as variedades de fungos parasitas Cordyceps têm a peculiaridade de invadir os insetos e crescer para fora deles. Um comportamento único que acaba servindo para que eles possam liberar seus esporos em uma área maior. Sim, vamos lá. Nos museus podemos encontrar todo tipo de coisas, mas uma das mais estranhas está no Museu Ripples, em Nova York. Neste lugar, podemos ver as unhas mais longas do mundo, com 2 metros de comprimento, unhas que pertenceram a Shidar, um indiano que teve a curiosa ideia de não cortar as unhas da mão esquerda por 66 anos seguidos. Quase todo mundo já viu uma cenoura alguma vez, mas nem todos sabem que essa planta tem um parente bem estranho, conhecido como iareta, um arbusto muito curioso que cresce na região do Atacama, no Chile, e tem a característica de parecer um simples musgo cobrindo pedras. Na verdade, é um grupo de galhos e folhas tão compacto que dá para ficar em pé sobre ele. Sabemos que os pratos mudam conforme se afastam do país de origem, mas talvez isso seja um caso extremo. Você sabia que, em muitos lugares do mundo, a moda do sushi, junto com a moda dos hambúrgueres, nos proporciona algo tão estranho quanto um hambúrguer de sushi? Pedras preciosas como diamantes se formam após milhões de anos, sob condições específicas de temperatura e pressão. Mas uma pedra preciosa chamada moldavita é diferente de todas, pois se formou há milhões de anos pelo impacto de um meteorito. Este mineral interessante é algo muito valioso que só pode ser encontrado na República Tcheca, Áustria e Alemanha. A Terra, como outros planetas, tem uma lua que a orbita. Porém, nem todos os corpos celestes têm satélites. Mercúrio e Vênus, por exemplo, não possuem nenhum. Como estão tão perto do Sol, qualquer objeto próximo seria absorvido pela estrela. Vamos ver se você sabia disso, amigo. Se falamos de transporte luxuoso, falamos de limusine. Esse veículo já é maior que carros comuns, mas você sabia que há um modelo que comporta 75 pessoas? Sim, além disso, ela tinha uma piscina e até uma pista de pouso para helicópteros. A África possui selvas subtropicais onde vivem milhares e milhares de espécies de insetos, e um deles se destaca por ter um desenho inconfundível no corpo. Chamado de besouro Picasso, esse inseto tem padrão de cores marcante que o faz parecer uma obra de arte em miniatura e atrai a atenção de pesquisadores. Entre os animais mais surpreendentes da natureza, encontramos os elefantes, não só pelo enorme tamanho que têm e por sua aparência única, mas também porque são excelentes nadadores. Esses gigantes usam as trombas como snorkel para respirar e nadam com facilidade. A Austrália é o lar de muitos marsupiais, como os cangurus e koalas, e nesse país podemos encontrar um tipo de marsupial com uma expressão muito simpática no rosto. Falamos do quokka, um parente do canguru conhecido como o animal mais feliz do mundo pelo seu sorriso característico. Que fofo! Cogumelos comestíveis costumam ser pequenos, mas o Termitomyces titanicus é exceção, pois cresce sobre ninhos de cupins. Com um chapéu enorme, pode medir até 1 metro de diâmetro, sendo a maior espécie de cogumelo comestível do mundo. Ao pensar em animal de estimação, geralmente imaginamos um cachorro ou gato. No Oriente Médio, porém, o falcão é um dos mais comuns. Por isso, muitas companhias aéreas oferecem uma cabine especial na classe econômica para que cada pessoa viaje com seu falcão como outro passageiro. Nem tudo é o que parece. E na natureza podemos encontrar vários exemplos, como o caso desta planta muito comum na costa oeste dos Estados Unidos, conhecida como trianta. Apesar de parecer inofensiva, foi descoberto recentemente que ela é carnívora. Esta planta interessante tem a característica de, quando floresce, usar seu caule com pelos pegajosos como armadilha para capturar pequenos insetos. Se quisermos experimentar comidas exóticas, teríamos que visitar o Sudeste Asiático e, por exemplo, no Camboja, há um lanche ou aperitivo muito popular feito com tarântula frita. Nessa receita são fritas tarântulas da espécie zebra, que são conhecidas pelo seu tamanho enorme, e são servidas com um pouco de alho e sal. Que delícia, senhores cambojanos! Na pré-história, havia criaturas gigantes, como dinossauros e seus parentes, e também alguns parentes dos animais que conhecemos hoje eram muito, mas muito maiores. Por exemplo,
Uma espécie de tartaruga marinha que viveu no período Cretáceo, conhecida como Archelon ischyros, podia chegar a medir quase 5 metros de comprimento. Sabemos que no inverno as estradas podem congelar e isso pode causar acidentes perigosos. E para resolver esse problema, no Japão, muitas ruas usam aspersores de água salgada para derreter a neve e evitar camadas grossas de gelo no asfalto. A neve